Boa tarde a todos e todas. Eu sou o João Caetano. Eu sou responsável pela Lavra Editora, projeto que toco com o apoio de Antônio Mioto. E estamos iniciando aqui mais um bate-papo sobre literatura, arte e cultura. Hoje vamos dar sequência numa conversa com um romancista cujo trabalho é muito interessante. Ele vai bater um papo conosco e falar do livro e um pouco da vida dele, para que possamos conhecê-lo melhor. Mas teremos também uma novidade. Para participar desta minha conversa, teremos também a poeta curitibana Marília Kubota. Boa tarde, Marília. Oi, boa tarde. Boa tarde, Marília. Boa Tudo tarde. bem? Tudo bom? Então, Marília, hoje a Marília vai nos relatar um encontro que ocorreu no final de semana, o segundo encontro do Mulherio das Letras do Paraná, que é um evento muito importante. Ela vai nos dar detalhes do encontro e as principais resoluções. Mas antes disso, Marília, a gente vai falar com esse meu convidado aqui, que acho que você não conhece, né? O Oswaldo Riga. Não conheço, não tenho o prazer de conhecer ainda. Vou conhecer agora no seu programa. Então, eu vou ter o prazer de apresentar com a gente o romancista Oswaldo Riga. Boa tarde, Oswaldo Riga. Boa tarde, João Caetano. Boa tarde, Marília. A gente não se conhece pessoalmente, né, Marília? Mas já pela internet já estamos tendo algum contato. Temos algum contato. Eu assisti a sua conversa no outro dia, foi muito legal ouvir o papo de vocês aí. Legal. Oswaldo Riga, então, já que eu conheço, a Marília não conhece, muita gente não conhece, mas mesmo quem o conhece, muitos não conhecem profundamente. Conta um pouco quem é Oswaldo Riga. Eu sei que você tem uma experiência grande aí de trabalho, de vida, de luta política e de arte, né? Fala um pouquinho para a gente dessa sua história. Nossa, tem muita história para contar. Pelo seguinte, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Office boy. Depois eu fui auxiliar de escritório, auxiliar de secretaria, fui vendedor de livro, fui desenhista como arte finalista, né? Layout, arte finalista. Em pequenos estúdios. E meu primeiro curso superior foi filosofia, fazendo curso de filosofia, mas só que eu abandonei logo no primeiro semestre, porque eu não estava entendendo patavina nenhuma. Eu sempre gostei de filosofia, tive essa disciplina no segundo colegial, né, no antigo colegial, e adorava principalmente a filosofia oriental. Mas no curso de filosofia lá na USP, uma matéria chamada Teoria do Conhecimento, o cara trouxe um texto do Borges. Para mim era uma novidade, um texto do realismo fantástico chamado Tlon Uqbar e Orbis Tertius. E fizemos um grupo de 3 pessoas, a gente leu, releu, discutiu e não entendeu nada. Só sei que depois no primeiro semestre, eu abandonei o curso. Não só pela dificuldade em acompanhar o curso, mas também, isso foi em 1974, a repressão era muito forte lá na época, os cursos de filosofia e ciências sociais eram lá, a gente chamava os barracos, bem do lado do Rio Pinheiros. E mesmo à noite, eu estudava à noite, trabalhava durante o dia e estudava à noite. Mesmo à noite, naquele início de verão e logo outono, os pernilongos picavam em cima do próprio calça jeans, né? Isso era um ponto que incomodava. Mas o fator marcante mesmo era a repressão. 74 ainda era repressão, era chumbo grosso. O pessoal do centro acadêmico, lá do CEUPS, eles eram muito corajosos, porque a gente lia os murais da filosofia e das sociais,
a gente via aquelas denúncias de estudante que desapareceu, professor que foi preso, né? E o pessoal do Centrinho chamava as forças policiais de gorilas. Os gorilas prenderam fulano de tal, prenderam Beltrano. E eu estava olhando o mural e tinha muita gente já formada em outros cursos, né? Muitas pessoas de terno e gravata, então você não sabia quem era estudante, quem era espião da polícia. Então, isso aí também causou uma certa paranoia que fez eu acabar desistindo. E no segundo semestre eu prestei vestibular para Casper Libero, fazer comunicação social na área de publicidade, dado o fato de eu gostar também muito de desenho. Mas eu logo no terceiro semestre eu abandonei o curso, porque na verdade não era o curso mesmo que eu queria, né? E fui fazer exame para o vestibular para o curso de História, porque corria o risco do curso ser extinto pelo governo, pela ditadura militar. Ciências Sociais, História, Geografia e Filosofia. Eles queriam colocar um curso chamado Estudos Sociais que reuniria todas essas matérias, ou seja, estragaria todas as ciências humanas da USP. Então, oi, Eder Lima, salve aí você. Então, eu resolvi prestar o curso de História, né? Tranquei o curso lá na Casper Libero, fui fazer História e comecei a fazer o curso. E nesse período já também militando, sendo ativista do diretório acadêmico na Casper, depois quando entrei na USP, fui para o Centro Acadêmico da História. Então a atividade política estudantil já começou há mais de 40 anos, né? E foi assim. Depois dei aula de História na rede particular. Quando eu voltei para Casper, fiz a opção para jornalismo e me formei em jornalismo em 80. E de 80 para cá, quase 30 anos, trabalhei como jornalista. Em que locais você trabalhou, Riga? Que lugares? É. Eu comecei fazendo um freelancer na época que o jornal, aquele semanário Movimento, estava trabalhei alguns meses. Depois trabalhei como revisor no jornal No Estadão, e com muita atividade sindical também, de 81 a 84. Depois teve um corte nesse setor, eu fui demitido. Só que quando eu trabalhava na revisão, eu fazia algumas matérias por conta própria para tentar vender para outros jornais ou revistas, porque eu não queria ficar fazendo revisão, né? Eu queria escrever matéria. E uma dessas eu fiz uma matéria muito interessante sobre as diretas já, em 84, por conta própria. Tentei vender para a Veja, para o Estadão, tentei vender para a Folha de São Paulo. E em junho, quando eu soube que tinha havido um corte na Folha, me falaram para eu voltar para a Folha, tentar ver se encontrava alguma vaga lá. Eu falei, mas como é que eu vou lá agora, na hora que demitiram um monte de colega, eu estou parecendo um urubu que vai atrás. Aí comentaram comigo, mas você está desempregado? Você batalhar emprego. Aí eu fui lá para a Folha, disseram que estavam na política, estavam precisando de alguém. Aí fui conversar com o editor, ele falou, foi você que tentou vender uma matéria sobre diretas já, questão alguns meses atrás? Eu falei, foi. Então, vamos começar na segunda-feira. Aí eu fiquei um ano trabalhando lá como redator na política de 84 a 85. E aí era a fase de implantação da nova política na Folha, com o Otavinho Frias, né? Ele como o diretor do jornal, e estava formando muitas equipes, mas oprimindo muito os editores para submetê-los à confiança dele. Então, houve muitas demissões assim infundadas lá. E a redação começou a ficar revoltada, fizemos abaixo-assinados e tudo mais, e não deu certo. E num dia em que o João Russo, que era o meu editor, foi demitido, foi colocado no lugar dele o André Singer, que era repórter especial. E o André, por uma razão ou outra, acho que por ordem do Otavinho, demitiu uma jornalista que estava há mais de 15 anos, sem motivo nenhum também. Aí eu fui para o André pedir demissão. Falei, não aguento mais isso aqui. A gente fecha o jornal às 10 horas e vai para o boteco falar mal.
daria conta e de lá para cá, eu poderia ter feito uma grande carreira no jornal Folha de São Paulo, na época que ele estava crescendo demais, né? Mas eu frila aqui, frila colar, passei pela Tribuna de Santos, Diário do Grande ABC, mas sempre alguns meses, né? E de lá depois a assessoria de imprensa. E deixa eu te perguntar, e como é que a literatura entrou na sua vida? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, né? Então, a literatura entrou assim meio que por acaso. Eu adorei muito uma professora do 3º ano do ginásio, europeia, e ela começou a falar um pouquinho sobre literatura. No 3º ano de ginásio, ela começou a falar sobre literatura, deu aquele livro interessante chamado Meu Pé de Laranja Lima, que fez sucesso nesse... José Mauro de Vasconcelos, né? 68, também li esse livro. E ela começava a falar muito dos versos alexandrinos, decassílabos e tal, e quando eu tinha 13 anos, eu escrevi um poeminha chamado A Árvore da Casa da Dona Rosa. Era uma jabuticabeira, uma coisa muito pueril, muito... E, vez ou outra, eu escrevi algumas coisas. Desde os 13 anos, eu escrevo poesia, mas hoje eu me considero mais prosador do que poeta, né? Legal. Deixa eu dar um alô aqui, que estão nos assistindo e estão mandando aqui um alô. O João Simões, o Éder Lima, que está mandando um abraço para todo mundo, a Gisele Pérez, que diz que em tempo de pandemia, a literatura é grande de serviço essencial. Parabéns à editora Lavra. A Inês Santos, que está mandando um boa tarde para o Oswaldo Ribeiro e para a Marília. Oi, Inês. O Éder Lima está também, o José Vicente de Lima, um poeta que está mandando um abraço aqui para todos nós. Bom, e quais livros assim que fizeram a sua cabeça, assim? Por exemplo, na parte de literatura, que te influenciaram? Então, eu nunca... Se a Marília quiser também fazer alguma pergunta, fique à vontade, Marília. Eu nunca pensei em seguir nenhuma carreira literária. As coisas que eu escrevi era só para deixar na gaveta, né? Mas autores que me influenciaram muito, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu lia muito aquela revista Planeta, esoterismo, essas coisas todas. Então, um autor que leva o pseudônimo de Lobsang Rampa, eu li muito, Entre os Monges do Tibete, essas coisas todas. Eu achava uma coisa mágica, interessante. Hermann Hesse foi muito legal, a leitura de Hermann Hesse. Graça Aranha, naquele livro chamado Canaã. Quer dizer, eu nunca fiz leitura para seguir tal qual escola, eu sempre lia como entretenimento, né? Para variar, só me chama de jornalista de escritura, eu tenho muito geral, né? Mesmo poesia também. O que eu cheguei a ler um pouco foi Pablo Neruda, mais por conta da militância política do que por querer escrever alguma coisa, né? Que mais? Dentro do realismo fantástico, O Despertar dos Mágicos, dos mesmos autores que lançaram aquela revista Planeta, o Jacques Bergier e o Louis Pauwels, né? Moby Dick, A Ilha do Tesouro, esses livros do campo juvenis também, né? Mas eu, sei lá, acho que talvez nesses livros que eu lancei, e acho que me influenciaram muito, foi a leitura do livro do Hermann Hesse chamado Siddhartha. Não que eu seja budista, mas aquela aventura do Siddhartha Gautama me impressionou muito, né? Assim como um filme chamado Planeta dos Macacos, aquele primeiro filme, porque me traz viagem no tempo, viajar a velocidade da luz e avançar no tempo, essa coisa toda, e sempre mexeram muito com a minha cabeça. São clássicos. Eu não ouvi. Repete, Marília. As suas referências são clássicos populares, né?
O filme, Vai lá. filme do Planeta dos Macacos, o Hermann Hesse, todos populares. Sim. E daí, e como é que surgiu essa ideia de você escrever um romance? Na verdade, não é um romance, né? São 3 romances, uma trilogia que a gente está pensando, que a gente está com ele praticamente pronto aí para ser publicado também, a trilogia O Sujeito Oculto, né? Uhum. Como é que surgiu a ideia para isso e como é que foi esse processo que você daí lançou cada um separadamente de uma forma bem artesanal, que você praticamente fez tudo isso e que agora a nossa ideia, a gente já está com isso consolidado, só esperando a pandemia passar, né? Que o livro está pronto, está todo editado, isso. Só está aguardando mandar para a gráfica, está igual o livro da Marília. Como é que surgiu essa ideia dessa trilogia O Sujeito Oculto? Conta um pouquinho. Sim, pode falar. Antes desses 3 livros, eu teve um período que eu larguei o jornalismo. Nessa época eu morava no Paraná, fiquei morando 4 anos lá em Maringá, e em 2 períodos eu fui para o Japão trabalhar como operário, né? Em 91 a 93 foi a primeira vez. Eu fui operário de fábricas, tal, trabalho maluco mesmo eu trabalhava numa empresa de autopeças que fornecia alguns produtos para a montadora Nissan, né? Sim. Então, fiquei durante um bom período trabalhando de manhã uma semana, durante o dia, chamava Iaquim, não, Hiruquim, né? E depois na semana seguinte trabalhava à noite. Então isso, nossa, bagunça muito a cabeça. E na segunda vez eu voltei para lá também, eu já era concursado na assessoria de imprensa da UEM, Universidade Estadual de Maringá. Eu trabalhava no setor de comunicação, mas estava um ano e eu pedi demissão para voltar para o Japão, mas para trabalhar como carpinteiro, construindo casas. Opa! Trabalho manual foi meu grande tesão, né? Fazer as coisas com a mão. A gente erguia toda a estrutura da casa, né? Aí o telhado ficava por conta de uma equipe, as paredes por conta de outra equipe e o acabamento por conta de um marceneiro famoso não, muito experimentado, né? Esse nosso trabalho durava uma semana, entre colocar o alicerce, fixar o alicerce, montar toda a estrutura dela. Então, cada semana a gente estava num lugar diferente, numa cidade diferente, lá na província de Shiga Ken, no centro-sul do Japão. Então, fiquei um ano lá, e quando eu estava lá, eu comecei a pensar em escrever alguma coisa, como lembranças, tal. E escrevi um livro chamado, título provisório, chama-se Lições de Amor. Mas é um livro muito sobre o existencialismo do personagem que eu criei, né? Agora, os outros 3 livros, eles são muito... E esse você não publicou? Não publiquei. Eu vou rever muitas coisas ainda e tal. Ele está pronto, mas eu vou rever. Esses outros 3 livros do Sujeito Oculto, na verdade, o primeiro livro chama-se Um Começo Feliz. Esse aqui, ó. Opa. Né? E depois, recentemente, o Escambor Franelas lançou o premiado, que ele explora muito isso também. É um cara que ganhou. E a origem desse livro foi o seguinte: uma amiga minha, ela disse assim: pô, Oswaldo, você escreve bem, está desempregado e tal, por que você não escreve uma história para publicar em capítulos para um jornal popular? Né? E o único jornal popular na época era a Folha da Tarde. Então eu fiquei pensando que tipo de história eu poderia criar. Aí veio como um estalar de
né? Que dedos. Pô, escrever a história sobre a história de um cara que ganhou na Mega Sena. Quem é que não quer discutir essa questão? Quem é que não está interessado em ganhar na Mega Sena? É uma história popular. E surgiu essa ideia e eu peguei. Muita gente fala, oh, esse é o alter ego, né? Claro, eu peguei muito da minha experiência de vida e coloquei no livro aí. E foi assim, escrevi praticamente em um mês o livro e levei mais uns 2, 3 meses para dar uma burilada no texto, dar uma editada boa na linguagem toda que eu estava usando. Aí dei para uma gráfica, rodei 500 exemplares, acho que foram 500. Uhum. E vendi rapidamente esses livros aí. Foi uma edição autoral, então? Sim, edição autoral. E aí, assim que eu publiquei, reli algumas vezes, falei, nossa, essa história precisa ter uma sequência. Aí, em questão de 2, 3 meses, eu escrevi os 2 outros, né? Aí também, pode colocar isso aqui, ó, Sujeito Oculto. Cadê? É que eu não consigo verificar a câmera. Sujeito Oculto. A própria capa, o sujeito fica bem oculto mesmo, né? O próprio texto. E, em seguida, o Transmutação. Opa. Que foram o seguinte, tanto o Sujeito Oculto como o Transmutação, ele foi feito inteiramente por mim, não mandei para a gráfica. Eu diagramei mesmo no papel A4, no Word, e coloquei todos os detalhes, né, que se faz na edição de um livro, na diagramação, na paginação, tudo mais. A capa eu tirei xerox, comprei um papel cartão, fiz o vinco, colei essa capa e tal, e foi tudo montado. A única coisa que não foi feito por mim foi a impressão, foi feito uma copiadora. Então, eu rodava de 20, 30 livros por vez e saía para vender. Então, foram feitos todos de maneira artesanal. É quase como o trabalho do Mioto aí naqueles... Como é que chama? Cartoneira. Na cartoneira. Deixa eu dar um alô aqui, Riga, que estão assistindo aqui com a gente, a Lígia Regina Lima, o Joaquim Lima, Milton Luna está mandando um abraço para Marília, para você e para mim. Tião de Sá diz, grande Riga, forte abraço para você também, para o João e para a Marília. Tião. Manuel Gonçalves diz que é uma coincidência que ele também trabalhou como arte final na prancheta e no Estadão, mas com diagramação e arte finalista no Caderno 2 e suplemento do JT. O Arnaldo Rosário grande advogado, disse que teve a honra de conhecer você no Bar do Frango, acompanhado daquele grupo maravilhoso do Parque São Lucas e adjacências. O Alisson Diego de Laveur manda um abraço, Marta Barbosa fala, meu paizão, e o Arnaldo Afonso também está mandando um abraço aqui para você. Alô, aproveitando, Riga, dá uma leitura aqui de um trecho aí de um desses livros. Tá. Qual é que você vai escolher? Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar do Sujeito Oculto, o Começo Feliz. Tá bom. Escolha sua. Leia aí um trechinho para a gente. Não, eu vou pegar o Sujeito Oculto. Vamos lá. De súbito. Deixa eu situar antes. Sujeito Oculto, ele está escondido no meio da mata, porque na história inicial, no Começo Feliz, ele sai da cidade e quer se tornar um ermitão, procurando conhecer um pouco a essência da sua própria existência, né? Então ele tinha, na verdade, ele queria abandonar de tudo para entrar em contato consigo mesmo. Bom,
De súbito, voltou a impressionar-se com essa torrente de lembranças que lhe invadiram a mente. Percebeu que a maioria dessas recordações lhe traziam bem-estar. Notava que elas estavam sempre impregnadas de partículas de felicidade. Sorria e sentia prazer ao ser tomado por essas reminiscências, mesmo que algumas delas tivessem passado por sérios conflitos. Interrompeu essa viagem no tempo de suas antigas paixões quando um clarão prateado penetrou na gruta como um potente flash fotográfico, seguido por um forte estrondo que fez tremer o chão. Passado o susto, começou a ouvir o som de uma chuva torrencial, que fez chegar às suas narinas um agradável cheiro de terra e vegetação molhadas. Sentia como se tivesse acabado de sair de um longo transe, iniciado com as reflexões sobre o pesadelo que tivera na noite anterior. Mesmo temendo que um raio o partisse ao meio, saiu da gruta e foi refrescar-se na chuva. Braços estendidos na horizontal, palmas abertas para cima e um sorriso molhado voltado para o céu. Parecia viver no espírito de Beethoven, sob os acordes da sexta e da nona sinfonias, onde a tempestade se misturava com a ode à alegria. Surgia ali também o início de O Amanhecer, da suíte Peter Gynt, de Grieg. A chuva parecia lavar-lhe a alma e o espírito, e começou a cantar, rodopiando seu corpo, parodiando uma conhecida canção. Estava no meio da mata lá, curtindo-se a si mesmo, da natureza. Ô, Riga, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que é que você escreve? O que te levou assim? Foi só apenas essa questão assim de começou lá uma vontade assim, ou você encontra nisso, o que você acha do ato de escrever? Qual é a sua avaliação disso? Tem um verso, um poeminha que eu fiz, está escrito assim: escrevo porque escrevo. Mas eu não sei, eu fico pensando às vezes, né, que a gente já estou com 65 anos, e quando a gente passa dos 50, parece que, não a velhice, mas eu estou lendo também um livro do Gabriel Garcia Marques chamado Viver para Contar, né? E nesse livro ele fala conta muito a história dele, como ele começou a escrever, como ele se autopressionou para se tornar um escritor, discutia muito, mas eu não tive nenhuma dessas discussões que ele teve com esses grandes autores europeus e norte-americanos. Mas eu fico pensando no meu passado, às vezes eu fico pensando que é muito herança paterna, a gente, quer queira ou não, acaba tendo alguma herança, né, vinda dos pais, não só biológico, mas também, eu creio que no espiritual, na alma. Meu pai, ele escrevia cartas para os amigos, assim como tem aquele filme Central do Brasil, né, aquela mulher que escrevia carta para quem não sabia escrever e mandava de volta para a terrinha, para os parentes. E meu pai, durante um bom tempo, quando eu era pequeno, ele escrevia muitas cartas, vinham os amigos deles, todos imigrantes, né? Meus pais são imigrantes japoneses, né, que vieram de Okinawa, e muitos desses imigrantes não sabiam ler nem escrever, né, porque viveram num período de pobreza, viveram num período de guerra, né, muito sério. Então, eles vinham em casa, conversavam com meu pai, eu não entendia nada do que eles falavam, né? Falavam no dialeto ou na língua original de Okinawa, que é o Chinaguchi, não é o Nihongo, o Chinaguchi. Acho que a Marília já deve ter ouvido essas expressões. Aí, o que meu pai fazia? Eu ficava de curioso e depois ele pedia para eu escrever o envelope. Fulano de tal, Sunzun, Kitanakagusku, Son, Okinawa, e embaixo escrevia USA, porque durante, acho que uns 30 anos, mais ou menos, a ilha de Okinawa, que hoje é uma província japonesa, já era uma província,
após a Segunda Guerra Mundial, se tornou uma espécie de protetorado, possessão sob o governo norte-americano, né? Então, quando eu escrevia escrevia no envelope, tinha que escrever todos os dados postais e embaixo escrever Okinawa, Japão, tracinho USA. Essa ilha só foi entregue ao governo japonês, essa província de Okinawa, em 1952. Né? Então, eu acho que esse lance de querer escrever, de trabalhar com as mãos, meu pai também foi marceneiro. Eu acho que o lance de escrever, de tocar algum instrumento, eu gosto muito de instrumento de sopro, meu pai tocava aquela viola sanshin japonês, né? Acho que eu peguei esse lance. Aquela violinha de 3 cordas com... shamisen. Shamisen, A gente fala sanshin mesmo. E eu gosto do instrumento, toquei na fanfarra do colégio, na banda marcial, trompa, bombardino e trombone. Esse trabalho com marcenaria, eu fui carpinteiro no Japão. Eu acho que o ato de escrever também é o lance de ficar olhando muito meu pai escrever, né? Eu com 3 anos escrevendo aquelas bobeirinhas de pré-adolescente e adolescente, e de repente virei jornalista, tem que escrever. Ganhei a vida. Ricardo, deixa eu dar um alô. A Soninha Gomes está dando um alô aqui para você. E eu queria então que você lesse mais um trecho aí que você vai escolher para a gente. Depois eu quero fazer uma pergunta para você e para a Marília. Tá. Eu vou ler, então, eu separei alguma coisa aqui do Transmutação. Transmutação é uma outra fase, depois do circuito oculto, ele se torna mais oculto ainda, e é uma viagem maluca, né? Ele está escondido em um outro local, na região da Jureia. Mas sempre vinha aqueles pensamentos na cabeça dele, ele acabava conversando consigo mesmo sempre, né? Estando sozinho. Aí ocorreu-lhe o pensamento: em vez de construir templos e igrejas, por que não se fazem mais escolas de artes e filosofia? Essas indagações o invadiram, às simples lembranças das pessoas que nas manhãs, mesmo durante a semana, batiam à sua porta para distribuir panfletos religiosos. Recordou-se da última ocasião em que atendeu um casal. O senhor tem uma Bíblia em sua casa? Perguntou a mulher. Tenho sim, por quê? O senhor costuma ler? Escute, minha senhora, isso é alguma pesquisa do IBGE ou do IBOP? Perguntou de forma impaciente, já sabendo tratar-se daquelas duplas que se autodenominam missionários cristãos. Não, não. Nós estamos visitando as casas para falar sobre a palavra do Senhor. Se o senhor tiver algum tempo, será que podemos entrar e falar sobre algumas passagens da Bíblia? Não, não tenho tempo e me faça uma gentileza. Não passem mais por aqui e avise aos outros membros da sua igreja para também não virem. Respondia, procurando ser o mais educado possível. O senhor não acredita em Deus? Quis saber o homem, com o sorriso de quem está diante de uma alma perdida. Eu não acredito em ninguém que vem bater à minha porta para vender carnê de crediário, desabafou. Carnê de crediário? Eu não estou entendendo. Nós estamos divulgando a palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas a sua igreja e todas as outras fazem o quê? Tentam nos convencer a entrar num consórcio celestial, onde o bem a ser adquirido é o passaporte para o céu. Se pagarmos sempre o dízimo e estivermos com o carnê em dia, e um bom crédito na hora da nossa morte, amém. Vamos direto para o paraíso em poltrona de primeira classe. Visivelmente aborrecidos e procurando disfarçar a fúria, os 2 missionários deram-lhe as costas e foram embora, ao menos pedir. Que mal educados, ele disse em voz alta. Que ótimo. Legal. Eu quero fazer uma pergunta agora, eu vou aproveitar que é uma pergunta que eu vou destinar para você e para a Marília. Gostaria que vocês dois comentassem sobre isso. Uma coisa. Por que
existem assim tão poucas pessoas assim, tão pouco a gente conhece poucos autores de literatura assim, digamos, nipo-brasileira. Por que são assim tão poucos? O que a gente, por exemplo, o que eu conheço é a Marília, você e a Kiri Yamazaki. Sei que teve aquele... Oscar, você me apresentou o Júlio Miyazawa, que é um trabalho interessante, mas também praticamente um trabalho pouquíssimo conhecido. Acho que o único que teve mais conhecido foi um rapaz que eu não cheguei a ler, o Oscar Nakazato, que escreveu... se eu pronunciei errado, vocês depois me corrijam, que foi assim que ganhou um prêmio Jabuti, acho que em 2012. Mas poucos são os autores assim, nipo-brasileiros assim, que a gente vê assim, com um pouco mais de destaque. Por que isso? Eu gostaria que você, Riga, falasse depois, e a Marília também comentasse sobre isso. Qual é a avaliação de vocês? Por que isso? Tem um amigo internauta, acho que é Alexandre Kishimoto, acho que é antropólogo, fez políticas na USP e tal, e ele fica muito irado quando se faz a referência japonês, como se tratou muito aquele policial da Polícia Federal, chamado o japonês da Federal, que levava o pessoal da Lava Jato preso, né? E ele ficava muito intrigado. Eu falei, eu acho que tem que esquecer isso aí, porque o lance de ser japonês, diferentemente de ser alemão, judeu ou espanhol, o japonês está na cara que é oriental, né? O nome já é complicado e o rosto também já nos diferenciam dos ocidentais. Então, eu não sou tão sisudo em falar que é racismo japonês da Federal, é uma referência visual e pronto, acabou. Eu passei por um período também de identidade, de busca de identidade, justamente por ser descendente de orientais, e tinha muita gozação quando eu estava no primário, né, 60. Aquele hino, acho que é o hino da independência, que fala japonês da pátria filha, o pessoal falava japonês tem 4 filhos, e ficava aquela gozação, né? Ficava pé da vida, mas eu não vou, depois de crescido, eu falei, eu sou brasileiro e me envolvi na política dentro de um país chamado Brasil. Então, tem brasileiro com essa cara. E eu acredito que, mesmo com essa cara, eu sou muito mais brasileiro que muito ocidental, que tem muitos ascendentes aqui, né? E o Júlio Miyazawa, ele passou por isso também. O Júlio é mais velho, talvez, acho que ele deve ter uns 70 anos. Mas ele cita isso também, né? Eu acho que grande parte, né, dessa geração nossa aí passou por assédio, bullying, mas a mim é tranquilo. Eu não me detive muito em discutir essa... Riga, você falando nisso, o próximo livro da Marília é um livro de crônicas que ela está lançando, vai lançar com a gente, né? Justamente o título é Eu também sou brasileira. É verdade. É a afirmação mesmo da minha identidade brasileira. É assim, seu pai é japonês, né, de Okinawa. Meu pai e minha mãe. Meu pai já não é. Eu sou neta de japonês. Meus 4 avós eram japoneses, né? Sansei. Então... E mesmo assim, tudo que você passou, eu também passei na minha infância. Por exemplo, você cita o hino da independência, também cantavam para mim, olha só, isso aí nos anos 70, né? 70 e tal, eu era bem criancinha, só que eu não entendia nada naquela época, né? Não entendia por que cantavam esse hino para mim. Eu não sabia. Não entendia, só que cantavam. E não entendia nada. Só que muitos anos mais tarde, depois, assim, buscando as minhas raízes, minha identidade, aí eu fui entender toda essa questão étnica
E porque, assim, na adolescência eu me sentia muito brasileira. E as pessoas riam quando eu falava assim, eu sou brasileira. Eu confio. Ela falou, não, você é japonesa, você é brasileira, assim. Mas riam. E isso, assim, até a minha fase adulta, eu falava assim, eu sou brasileira. Daí falar, e todo mundo ria. Não, claro, vai ser puxar os meus olhos puxados se você é brasileira. Então, esse meu livro é também para essa questão da afirmação da identidade. Claro que a minha etnia, né, os meus traços, a minha genética, o meu fenótipo é japoneses, meus antepassados. E também me traz muito a cultura dos meus antepassados, tanto que eu fui estudar a cultura japonesa e tal, e eu gosto muito da cultura japonesa, gosto de filmes japoneses, gosto mais da arte japonesa, gosto demais da poesia japonesa, eu fui estudar tudo isso. Só que a minha nacionalidade é brasileira, e isso não tem como. Eu nasci no Brasil, a minha formação é brasileira, eu não tenho, assim, eu estudei japonês por um tempo, mas não falo japonês. Então, assim, eu sou brasileira mesmo, né? Não tenho como não ter essa identidade. E também tem a etnia japonesa. Então, a gente que tem a etnia diferente na nossa nacionalidade, a gente sempre vai ser marcado por isso, né? Sempre vão nos tomar pela etnia e não pela nacionalidade. Mas é importante que a gente afirme a nossa nacionalidade, eu acho, né? Para também ser incluído e não ser excluído, né? Porque essa questão, assim, de a criança sofre bullying, isso não acontece. Acontece também hoje em dia, né? Acontece muito. Na crise do coronavírus, a gente viu muita gente sofrendo o mesmo racismo, né? Porque ou era asiático, né? E aí as pessoas com muito preconceito, dizendo que eles eram chineses, porque no Brasil ninguém sabe quem é chinês, quem tem ascendência chinesa, quem tem ascendência coreana, quem tem ascendência japonesa. Para eles, né, as outras pessoas que não têm essa ascendência, nós todos somos todos a mesma coisa, né? Que é tudo igual, não tem uma diferenciação. Isso aqui no Brasil eles falam japonês. Aqui no Brasil eles falam japonês para todo o traço oriental. Lá no Peru eles falam os chinos, para todo o oriental eles chamam de chinês. Nos Estados Unidos também, todo mundo é chinês, né? Chinês também. Chinês, porque a maioria é chinesa. Então, depende da maioria asiática. Aqui, a maioria é japonesa. Então, todo mundo é japonês. Mas não é. Não, mas existe uma discriminação, um preconceito, assim, né? Existe muito, muito, sim. E a gente, assim, às vezes a gente fica... Quando você está muito protegido, quando você fica muito dentro da sua comunidade ou dentro da sua família. Mas quando você sai, você sente mais, porque aí vão acontecer muita questão de diferenciar mesmo. Assim, com nome, trocadilhos com teu nome, que é bem comum, né? Assim, o nome japonês é muito... Vamos fazer trocadilho, que ele é muito engraçado, fazer piada com seu nome. Marília. Comidas que você come, comida esquisita. A comida que você come é muito esquisita. Então, vamos fazer piada com a comida que você come, que ela é muito esquisita. Marília, e isso influenciaria, por exemplo, no fato da gente ter tão poucos escritores de origem nipo-brasileira em evidência? Aí eu estava eu citei vocês, ele lembrou do Alexandre Kishimoto, que também é um livro, escreveu sobre crítica de cinema, né? Por que isso? Na verdade, assim, os descendentes de japoneses, a maioria deles, assim, tem uma tendência para ir para artes plásticas, né? Aqueles que têm a tendência para as artes, a maioria deles tem uma tendência mais para as artes visuais. Então, a gente conhece muitos, né? Tem muitos descendentes de japoneses que são mais conhecidos nas artes visuais e poucos na literatura. Porque eu não sei por que esse fenômeno. Só que eu sei que tem alguns, por exemplo, que não são muito conhecidos. Por exemplo, a gente tem a Teruko Oda, que é uma arcaísta, né? Também,
de origem japonesa, a Lúcia Hiratsuka, que também é escritora de literatura juvenil, a Laura Hasegawa, que é uma romancista, ela escreveu um romance chamado Sonhos Bloqueados. Teve uma certa projeção, mas ela foi esquecida porque parou de escrever. Então, tem escritores, mas que não, às vezes não tem muita projeção, né? Tem projeção dentro de um certo reduto. Agora a gente tem o Oscar Nakazato, tem uma outra de literatura infantil, juvenil, agora eu tenho um livro dela, que é a Janaína Takitoka, acho que é Takitoka. Daí... O Leonardo Sakamoto também, que é bastante conhecido, por ser jornalista, mas é também. O Leonardo Sakamoto é jornalista. Aí a gente tem alguns, mas assim, mais conhecidos mesmo são os artistas visuais, né? Aí sim, tem um monte, né, de artistas visuais de origem japonesa. A começar pela centenária, como é que faleceu recentemente? A Tomi Otaki, mas ela é japonesa mesmo, depois ela adotou a brasileira, a nacionalidade brasileira. Mas acho que, então, grande parte da descendência, João, acho que foi mais para áreas pragmáticas, né? Engenharia, medicina, né? Tanto que, na época que eu fui fazer vestibular, nos anos 70, vem aquela brincadeira boba, quer ganhar um lugar no vestibular do Mapofei, mata um japonês, aí você... porque eles tinham muita fama de entrar nas engenharias da vida e nas medicinas. Talvez essa opção também seriam essas opções seguras, entendeu? Assim, engenharia ou medicina. Sim. São palavras seguras, para assegurar aquela questão da ascensão social, né? E as artes, não. As artes, não. A gente não seria uma opção segura para os descendentes japoneses. Não teríamos tantos representantes da comunidade. Quando eu fiz a opção de fazer esse vestibular para filosofia, na antiga FUVEST, né? Minha mãe, que era vendedora ambulante, sustentou a família durante um bom tempo, ela chegou, vai fazer filosofia? O que é filosofia? Isso aí dá dinheiro? Eu não sabia responder. Você vai morrer de fome. É uma realidade, né? O Oswaldo Riga, agora eu vou pedir para você licença um momento, porque a Marília participou de um encontro nesse final de semana, que é o segundo encontro do Mulherio das Letras do Paraná. Eu gostaria que a Marília desse para a gente aí um pouquinho do como é que foi esse encontro, depois nós retornamos aí para a nossa conversa. Maravilha. Tá bom. Então, esse encontro foi bem bacana, assim, reunimos muitas escritoras, né? Então, escritoras do Paraná. Na verdade, na programação do encontro, eram 70% de escritoras, pesquisadoras, professoras aqui do Paraná, e 30% eram convidadas de fora. Então, foi bastante bacana ver todas essas mulheres reunidas, bastante diversas, diferentes, né? Não eram todas do mesmo grupo, nem do grupo social, nem do grupo econômico, eram assim, bastante diferentes. Então, foi bem interessante ver essas conversas, né? Esses encontros de escritores, de pesquisadores, professoras vindo de grupos bastante diferentes. E essa heterogeneidade aqui é mesmo um objetivo do Mulherio das Letras. E as escritoras se conheçam mais para que possam conhecer o trabalho, conhecer a obra, possam se conhecerem mais, né? E realizarem projetos juntos, e também formarem redes. Porque o que acontece? Na literatura, ainda hoje, é que existe uma rede, desde que começou a literatura, uma rede
e uma rede formada por homens, né? E as mulheres ainda não têm essa rede, as mulheres ainda estão formando essa rede. E a gente precisa dessa rede para quê? Porque para ter mais leitoras, mulheres verem mais mulheres, né? Mulheres pesquisarem mais sobre mulheres, para a gente mesmo ter nós mesmos nos conhecermos, né? A gente ter mais poder conhecer a gente mesmo e conhecer o trabalho das outras, né? Então, acho que isso é bem, bem importante, né? Essa reunião de todas nós. Eu falo que isso é importante porque esse foi um encontro regional. No primeiro encontro que eu fui em João Pessoa, eu também fiquei bastante surpresa de ir lá e não conhecer muitas escritoras brasileiras, né? Então, eu fui lá no Nordeste e muitas escritoras eu jamais tinha ouvido falar. E eram escritoras que já tinham uma obra, assim, já tinham 6, 7, 8 livros publicados, jamais tinha ouvido falar dessas escritoras. Mulheres que escreviam muito bem. Então, isso é assim, porque a gente não consegue furar o cerco. Às vezes ficamos nós, só nos nossos grupos, só nas nossas regiões, e não conseguimos saber de outras escritoras. Só escritoras muito famosas, como a Maria Gabriela Rezende, que agora é famosa nos últimos 3 anos, se tornou bastante conhecida por causa dos prêmios que ela ganhou, né? Só sabemos dessas escritoras, né? Mas existem muitas, muitas escritoras. Então, acho que... E vai ter algum outro encontro já marcado, Marília? Nós, no Paraná, não temos ainda nada marcado, mas pretendemos fazer essa reunião, porque no ano passado nós fizemos o primeiro, né? Em Curitiba, aqui em Curitiba. Então, pretendemos que seja um encontro anual, né? Como são os encontros do Mulherio, que também são encontros anuais. Nesse ano, o Mulherio das Letras faria um encontro em Porto Alegre, encontro nacional, mas por causa da pandemia, esse encontro foi cancelado. Então, nós decidimos que haveria vários eventos regionais, né? Que nós promoveríamos no ambiente virtual. E também tem uma novidade, né? Esse encontro no ambiente virtual. Está acontecendo dessa forma, né? Agora. E você mantém a gente sempre informado aí dos próximos encontros aí, para a gente pensar aí um esquema assim bem... para a gente fazer uma divulgação melhor disso juntos. Tá bom? Sim, Deixa eu fazer uma pergunta para a Marília, com referência ao tema anterior, mas, Marília, nesse encontro, além de autoras orientais, só tinha você de oriental ou tinha outros também que vieram nesse encontro, esse mulherio? No Mulherio, mesmo no Mulherio, a gente tem muitas poucas asiáticas, sim. Muitas poucas representantes. Encontra muito pouco. Então tinha algumas também. Aqui no Paraná a gente também tem bem poucas. Tem bem poucas. Ok. Tá. O Tom Cabelo e a Vilma Balbino estão mandando um alô aqui para a gente. E eu vou... Agora, antes da gente praticamente encerrar esse nosso bate-papo aqui, que está super interessante, mas o tempo está se esgotando, eu queria fazer uma pergunta que eu sempre, para o Oswaldo Rica, que eu sempre faço para quase todos aí, acho que fiz para a Marília e para quase todos aí. Nesse mundo assim, que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com a rearticulação da direita, qual é a função da gente escrever? Por que escrever? Tem algum sentido? Como é que você está vendo, Oswaldo Rica, este momento que nós estamos vivendo agora com o governo Bolsonaro, pandemia, com tudo que é de ruim, parece que caiu aqui sobre a gente? Por quê? O que você vê desse momento? A escrita, num momento como esse que a gente está vivendo, é importantíssimo, né? Na minha cabeça, eu estou
pensando num conto aí, para falar sobre essa questão. É um conto que deu um pouco de esperança, né? E está aqui, tem fazer uma analogia, tem um monte de ideias que seriam os espermatozoides para fecundar um óvulo. Então, com muitas ideias na cabeça, mas ainda não houve a junção para definir que conto seria esse. Então, eu creio que, do ponto de vista da escrita, essa seria uma contribuição que eu tenho a dar. E além do noticiário, todos os jornalistas têm dado muitas ferramentas, muitos argumentos bons para a gente combater esse verme, né? O Haddad falou que o Bolsonaro estava tomando vermífago para combater o coronavírus, e o Haddad falou, nossa, ele é capaz de morrer, hein? Pois é. O Fernando Alves Medeiros e a Maria Cecília Quintal estão dando um alô aqui para a gente. Opa. E agora eu gostaria, então, das considerações finais. Marília, faça as suas considerações finais, depois eu vou passar para o Riga dar um alô para a gente. Então, obrigada, João Caetano, por me convidar para falar sobre o encontro e também para conversar com o Claudio Vida. Muito bacana essa conversa, de conhecer um pouco mais, né? Então, obrigada. Obrigada por essa pergunta. Tá bom. Bom, e acho que a gente passou rapidinho por um tema sobre a literatura brasileira, que acho que é um assunto que daria um bom debate, que a gente poderia pensar mais para frente de uma discussão sobre isso, um pouco mais aprofundada, né? Oswaldo Riga, então, eu queria que você fizesse as suas considerações finais e desse um trecho aí ou do seu romance ou um poema, fica a sua escolha. Eu queria só avisar que nossa próxima live, na quinta-feira que vem, vai ser com o poeta e cantador Mauri de Noronha. O Oswaldo Riga conhece, não sei se a Marília chegou a conhecê-lo. É um frequentador lá do Mar do Frango, e ele está preparando aí um livro de poesias para lançar aí. Também em breve nós vamos lançar esse livro, ele vai estar conversando com a gente. É um músico, um grande músico, e é um poeta também muito bom. Por favor, Riga. Obrigado, Marília, pelas informações que você deu para a gente. É sempre um prazer assim, conversar com você. Obrigado, João, por esse convite aí, por já anunciar o próximo trabalho da Lavra Editora, né? Mas eu queria falar o seguinte, quando eu lancei o primeiro livro aí, Um Começo Feliz, foi em janeiro de 2009. Aí eu fiquei rindo comigo mesmo, foi acho que o único autor de origem oriental, né, japonesa, que não escreveu nada sobre o centenário da imigração japonesa. Era um livro que não tinha nada a ver com isso. E eu acompanhei o Júlio Miyazawa, ele escreveu, o livro dele foi lançado no ano do centenário, e ele chegou a ganhar um prêmio lá no Instituto Cultural Brasil-Japão, né? Junto com acho que é a Hiratsuka e mais um jornalista que escreve editoriais no Estadão, que eu não me recordo o nome. Escreveu um livro chamado Banzai, falando sobre aquela seita japonesa que não admitia ter perdido a Segunda Guerra Mundial. Bem, eu tenho uma poesia para ler, João. A escolha aí é sua. A escolha é sua. Eu vou ler uma curta, então, porque acho que o tempo está se esvaindo, né? Tudo bem? Não, tudo bem, fica à vontade. Uns minutinhos, poucos minutos que a gente passa, não vai ter problema. Então, é um poema que eu fiz em 2011, quando eu estava fazendo o Sarau Caldo de Poesia, iniciado em 2010, eu esqueci de falar que você é o responsável pelo Sarau Caldo e Poesia, né?
Era, junto eu com o Chico Romano, né? Isso. Esse ano a gente não fez nenhum, quer dizer, a gente está meio assim, não aconteceu nenhuma edição. Então, naquela época eu me sentia na obrigação de escrever poesia, porque era um encontro de poesia, de literatura, artes, né? E então, em 2011, eu escrevi um poema chamado Palavras. As palavras têm muitos poderes, expressamos a vida que vivemos, as aspirações que temos, como o escritor ou o trovador, com as palavras falamos e cantamos o mundo. Podemos ser franco-atiradores ao usar palavras de calibres 1000, seja num estilingue ou num fuzil. Algum fato novo podemos provocar, alguma atenção vamos chamar. As palavras têm outros poderes, de restaurar em vez de destruir. A alma sedenta, dar de beber, de acariciar em vez de ferir. A alma faminta, dar de comer, de acalmar e até fazer rir. Há palavras e palavras, depende de quem as usa, depende de quem as lavra. Há quem fale sem dizer nada, e quem, em profundo silêncio, expresse a beleza do universo, sem usar da prosa ou do verso. Com elas, criamos um mundo, de todos ou o nosso mundo. Com elas, podemos destruir, o mundo de todos fazer ruir. Também podemos dizer que, no princípio, era o verbo. Há quem, veladamente, opte por, no princípio, era a verba. Aqueles que, em demasia, falam das várias bíblicas passagens e o dinheiro fazem a lavagem. O verbo é a cartilagem das palavras, dá-lhes mobilidade, agilidade, velocidade, flexibilidade. Com ele, viajamos no aqui e no agora, no futuro, no condicional ou outrora. O verbo é também o mocotó das palavras. Pode ser chechelento ou macio, suculento sem nunca estar no vazio. Pode expressar a indiferença, mas jamais será indiferente. Mesmo que descreva a monotonia, está lá o verbo, dando-lhe vida, até narrando uma cena de agonia. Por isso, penso ser impossível ficar indiferente, impassível, frente a um delicioso mocotó. Boa noite, gente. Muito obrigado, hein, João? Muito obrigado, Oswaldo Riga. Muito obrigado, Marília Kubota. Eu quero lembrar que na próxima quinta, então, teremos o Maurício Noronha aqui conversando com a gente e deixar uma homenagem ao compositor e cantor Sérgio Ricardo, que faleceu, né? Lembrando, assim, que ele tem um verso do Ponto de Partida que eu gosto muito, não tenho para o meu olho apenas o sol nascente, tenho a mim mesmo no espelho, nos olhos de toda a gente. Obrigado por todos vocês, por participarem aqui com a gente. Até. Obrigado. Boa noite. Tchau, Marília.